Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 3. A história de fundo. O prólogo. Verso para memorizar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Sábado, 12 de outubro de 2024. Lição 3. Introdução. Olá, amigos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Que a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo abrace a sua vida neste dia. Muito obrigado por você estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns poucos momentos estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando mais uma semana de estudos. E durante esta semana, iremos analisar o objetivo que João tinha em mente ao escrever o seu Evangelho. O Evangelho de João foi escrito por volta dos anos 85 a 95 da era cristã, quando o apóstolo já havia testemunhado a expansão do cristianismo. João é diferente dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João enfatiza a divindade de Cristo. Ele afirma que Jesus é o Verbo eterno que estava com Deus desde o princípio e que participou da criação. No Evangelho de João, nós encontramos uma abordagem diferente da dos outros evangelhos. Em Mateus, a ênfase é mostrar que Jesus é rei, começando na genealogia em Abraão. Mateus estava preocupado em mostrar que Jesus era judeu e que ele era o rei dos judeus, o legítimo herdeiro do trono de Davi. Em Marcos, a ênfase era mostrar Jesus como servo. Um servo não tem genealogia. No Evangelho de Lucas, a ênfase é mostrar Jesus como o Salvador. Portanto, Lucas apresenta a genealogia de Cristo. Mas, diferentemente de Mateus, em Lucas, a genealogia vai até Adão. Lucas mostra que Jesus é o Filho do homem. Jesus veio de Adão. No Evangelho de João, a ênfase é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E Deus não tem genealogia. A expressão no princípio era o verbo, ou a palavra. Ecoa diretamente Gênesis 1, verso 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. João usa o termo verbo ou palavra, do grego logos, para transmitir a ideia de autoexpressão de Deus. Assim como nossas palavras revelam os nossos pensamentos, Jesus é a plena revelação de Deus ao mundo. Ele é o Verbo vivo, a manifestação visível do Altíssimo, aquele que comunica Deus em toda a sua essência. Embora esse termo fosse amplamente usado na filosofia grega, ao escrever que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João usou esse mesmo termo para mostrar a seus leitores que o verdadeiro Logos, o verdadeiro Verbo, não era algo impessoal, mas uma pessoa real, que revelava corporalmente a divindade e que podia ser ouvida, vista, tocada. Os primeiros 18 versículos do Evangelho de João se constituem num prólogo ao restante de todo o Evangelho. Esses versos apresentam uma declaração teológica inabalável, concisa e compacta sobre a divindade de Cristo. Cristo, a palavra ou verbo, é Deus e sempre existiu. Ele é o Criador, a vida, o doador da luz. Ainda assim, ele se tornou um ser humano, nascido de Deus, e demonstrou seu amor,
sua graça e sua glória, vindo viver no meio das suas criaturas. Os eruditos têm dito que o Evangelho de João tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo de João era um tanto apologético. Diz ele, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isto parece ser uma refutação do gnosticismo. Esta filosofia estava em franco avanço no final do primeiro século, e ela afirmava que Jesus não veio em carne, que só era uma aparência de corpo humano. O outro objetivo é evangelístico. João diz, e que crendo tenhais vida em seu nome. João faz um apelo universal a todas as pessoas. João estava escrevendo como um pregador, desejoso de incluir todos que conhece, usando uma linguagem que oferecerá um mínimo de barreira, seja para judeus ou gentios. A palavra-chave do Evangelho de João é o verbo crer. Todo o Evangelho de João enfatiza que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação, e todo aquele que nele crer terá a vida eterna. A palavra grega traduzida por crer aparece 98 vezes durante o Evangelho de João. Mas o que significa crer? Não se trata apenas de uma aceitação intelectual acerca de Jesus. Significa confessar a verdade do Evangelho. Crer em Jesus, portanto, é colocar plena confiança nele como nosso Salvador. Isso quer dizer que devemos colocar nossa confiança em Jesus e não apenas em sua mensagem. E isto deve influenciar toda a nossa maneira de viver e de proceder. A maioria das religiões que se descrevem como cristãs defende a divindade de Jesus. Mas nem sempre os adeptos entendem o significado desse termo. Quando afirmamos que Jesus é divino, o que exatamente nós estamos tentando dizer? Isso significa que Jesus é Deus e, como Deus, ele tem os mesmos atributos do Pai. Existe eternamente, isto é, não foi criado. Ele é o Criador, o sustentador da criação, não uma criatura. Merece a adoração das suas criaturas. As Escrituras demonstram a divindade de Jesus de várias maneiras. Por que é tão importante a divindade de Jesus? Porque ela é uma parte essencial da nossa teologia. O que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? Em primeiro lugar, Jesus não poderia ser o nosso Salvador, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Só aquele que tem vida em si mesmo pode dar a vida para suas criaturas. Além disso, a distinção entre Criador e criaturas é fundamental. Jesus criou e ele sustenta todas as coisas. O Criador e não as criaturas deve ser adorado. A adoração pertence exclusivamente a Deus. Só Deus salva, e Jesus salva. Portanto, Jesus é Deus. Negar a doutrina bíblica de que Jesus é Deus é rejeitar o Criador, é rejeitar o Salvador. As provas são incontestáveis da sua divindade. Mas por que nem todos aceitam? Por uma razão muito simples. Porque aceitar a divindade de Cristo, reconhecendo-o como verdadeiro Deus e Salvador, não é simplesmente uma questão de provas, de intelecto, mas de fé. E essa fé, homem algum, de si mesmo, jamais poderá produzir. Que durante esta semana, cada dia, ao estudarmos as evidências da divindade de Jesus, a nossa fé nele se fortaleça e nos apeguemos ainda mais ao nosso bendito Criador, mantenedor e Salvador. Que o Senhor conceda a você
uma semana feliz e abençoada. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.